Olha, Marcos, para mim, assim, tem sido muito difícil e até hoje eu carrego uma dor, assim, muito grande dentro de mim. Só quem passou por isso, né, sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso é dolorido. E o meu sonho de criança foi tudo ceifado. Então, tudo aquilo que aconteceu comigo destruiu, acabou comigo, entendeu? O ano era meado de 1980. A jovem Isabel, de apenas 12 anos na época, morava numa área rural, na cidade de Maria Helena, no interior do estado do Paraná. A história que vamos contar a partir de agora é uma página que essa mulher gostaria de apagar da sua vida, mas que ainda guarda capítulos que vamos revelar a partir de agora. Capítulos que vão deixar vocês chocados e ao mesmo tempo emocionados. E todos os santos dias eu choro na minha casa porque é muito dolorido, né? Tudo que aconteceu é muito dolorido. O patrão do pai da pequena Isabel, um homem rico, bem casado, pai de 2 filhos, irá se transformar dentro de alguns instantes de um homem generoso a um dos capítulos mais cruéis da história de vida da pequena Isabel, que em meados de 1980 tinha apenas 12 anos de idade. O início do pesadelo que acabou com a minha vida, né? Era 1h mais ou menos, que eu tinha combinado com a minha amiga, eu tenho ela até hoje no Face. A gente tinha combinado de tomar banho de cachoeira, como a gente fazia, né? Quase todos os domingos. E daí eu estava indo para casa dela e daí aconteceu isso, né? Eu estava numa estradinha que naquela época nos passos fala o trilho onde os boi passam, né? E daí eu estava indo e tinha uma casa vazia, uma casa velha, e ele pegou e saiu de dentro daquela casa e me arrastou para dentro da casa, e foi onde aconteceu o estupro. Não tinha como eu fugir dele, não tinha como eu correr dele, porque eu era uma criança e eu tinha apenas 12 anos. E o resto, acho que eu não preciso relatar, né? Para você foi difícil se ver naquela situação, Isabel? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque até assim, o momento, eu não saberia nem o que estava acontecendo. Eu não tinha nem ideia o que ia acontecer ali, naquele momento. Aí depois que ele tirou a minha roupa, que ele começou aquele, sabe? Para mim foi muito dolorido, foi repugnante. Após se passarem mais de 40 anos, Isabel, a criança estuprada naquela época e violentada sexualmente por mais de 3 anos consecutivos, resolve falar sobre tudo o que aconteceu. Desses estupros praticados por esse fazendeiro, patrão da família, Isabel engravidou, e aí vem um novo capítulo da história da pequena Isabel que marcou para sempre a sua vida e que vem se prorrogando até o presente momento. Eu achei que fosse só aquilo, só aquela vez e pronto, mas só que não foi só aquela vez e pronto e acabou. Aí ele continuou e me ameaçando. E eu fui obrigada a acatar todas as exigências que ele fazia, né? E sem contar para o meu pai. E desse trágico estupro,
tudo que veio, que aconteceu, que ele veio mantendo, me obrigando a manter relação com ele. Aí eu engravidei, e eu acho que eu deveria estar uns 4 meses mais ou menos. Aí que eu descobri sozinha que acho que Deus me iluminou, o seu Espírito Santo lá para me avisar na hora. Aí eu peguei e contei para ele que eu estava grávida. Aí ele quis fugir da responsabilidade, querendo arrumar um funcionário dele, e ele queria que eu casasse com esse rapaz. Aí, como eu não aceitei, ele comprou um abortivo para mim. Aí eu não sabia o que eu fazia. Aí eu peguei e conversei com a minha professora e relatei tudo que tinha acontecido com ela, né? Aí ele pegou e aí ela me instruiu que eu contasse pro meu pai. Eu falei para ela que ele tinha comprado abortivo para mim e tudo. Aí ela perguntou se eu tinha tomado, eu falei que não. Aí eu peguei e falei para ele, né, que eu não tinha tomado remédio e que eu ia contar com meu pai. Aí ele cumpriu a ameaça, ele mandou o meu pai embora. O esposo da irmã de Isabel veio trabalhar no estado do Mato Grosso, na capital Cuiabá. A irmã mais velha, ciente de que Isabel estaria grávida, vítima de estupro, decidiu trazer a menina junto para evitar uma possível tragédia, caso os pais de Isabel descobrissem a gestação após anos de estupro. Foi aí que um novo pesadelo veio acontecer na vida dessa mulher, que relata a partir de agora todos os abusos e sofrimentos que foram ocasionados por esse patrão que estuprou ela por 3 anos consecutivos. Chegando em Cuiabá, né, eu vim com a minha irmã e como o marido dela já trabalhava com o meu marido, que na época eu não conhecia ele ainda, aí ele se prontificou a cuidar de mim e tudo. Aí ele perguntou se eu queria morar com ele. Aí eu, naquela situação, eu não conhecia ninguém, não tinha para onde ir também, porque eu morava nós fomos para casa dele, né? Nós fomos para casa dele e a minha irmã ia arrumar uma casa ainda pra gente. Só que daí aconteceu umas coisas assim muito desagradáveis. O meu cunhado veio a falecer, e daí a minha irmã também não tinha condições, né, de arrumar uma casa para mim e para ela, né. Aí ela arrumou um serviço, foi trabalhar de doméstica. Aí ela trabalhava, né, e dormia no emprego, né, morava com os patrão dela. E daí eu tipo que me vi na obrigação de, né, porque eu não tinha para onde ir. Aí eu peguei e aceitei a proposta, né, de morar com o finado, que hoje é o pai dos meus filhos. E ele disse que ia me apoiar em tudo, que ele ia aceitar minha filha como se fosse filha dele e que ele me apoiaria em tudo. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. No final de setembro, entre os dias 28 a 30 do ano de 1983, Isabel dá entrada no Hospital Santa Helena e daria luz a uma criança, mais precisamente a uma menina, que receberia o nome de Lucrécia. Com a depressão e por ainda ser uma criança, uma mulher com o nome de Ana se aproxima de Isabel, fazendo amizade e ainda percebendo a sua fragilidade, faz uma proposta a Isabel, o que iria mudar totalmente o rumo da sua história. Eu tive a menina, aí a hora que a enfermeira chegou, pegou e me mostrou ela, e eu vi que ela era a cara do bandido.
que acabou com a minha vida. Aí eu peguei, eu falei que eu não queria ela. Eu falei que eu não queria. Aí veio a psicóloga, conversou comigo, porque eu tive depressão após parto, né? Aí ela conversou bastante comigo, me orientou bastante. Aí eu peguei e falei que eu ia criar ela, que eu ia cuidar dela, que eu ia voltar para o Paraná, né? Que eu ia voltar para o Paraná. Só que daí depois eu fiquei lembrando como que eu vou voltar para o Paraná. Eu não tenho nem um centavo, eu não tenho dinheiro, não tinha dinheiro para nada. E daí tinha essa dona Ana, ela estava internada junto comigo lá no hospital. Aí ela pegou e disse que ia cuidar da minha filha. Ela se prontificou. Aí ela falou assim, vai ser só por uns tempos, depois eu te devolvo. Aí ela pegou e falou que ela tinha um filho que era guarda de trânsito na época. Aí ela foi e ligou para ele, né? Aí ela pegou e falou, eu tô indo embora, daí eu te levo e te deixo em casa. Aí foi o que ela fez, ela me deixou em casa. E aí a hora que ela saiu, aí ela perguntou se eu queria colocar o nome da menina. Eu peguei e dei o nome de Lucrécia, né, pra menina. Ela pegou e falou que eles iam me devolver a menina. E eu, naquela ingenuidade, acreditei. E nunca mais você soube notícias? Nunca mais eu tive notícia dela. Hoje, já passados mais de 40 anos, desde o início dos abusos e após dar à luz a pequena Lucrécia, Isabel quer apenas reencontrar a sua filha, que foi tirada dos seus braços em um leito de hospital. Marcos, o que me levou, esse motivo, é porque hoje em dia as mulheres estão sofrendo muita violência e se esconde, tem medo de falar a verdade, tem medo, se esconde, como eu tive, como eu me escondi até hoje, como eu estava presa nisso daí, nessa dor, nesse sentimento. Só que eu falei assim, não, chega, vou dar um basta nisso. Eu não quero mais carregar esse sentimento, eu não quero mais, eu quero me libertar. E eu quero encontrar ela também, né? Eu quero encontrar a minha filha também. Se você pudesse dar um recado para sua filha nesse momento, qual o recado seria? Eu pediria perdão. Eu pediria perdão para ela, porque eu acho que eu deveria ter, hoje eu tenho consciência, assim, eu deveria ter enfrentado, assim, as pessoas, eu deveria ter lutado mais. Como aquela palavra que ele me falou que eu ia morar embaixo da ponte com a minha filha, eu poderia ter pegado ela e simplesmente morar embaixo da ponte, igual ele me mandou, mas ficasse com ela. Hoje, se fosse hoje, eu não faria isso.